Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana, em busca dos acontecimentos que fazem a maior cidade do país. E ainda tem notícia do Brasil e do mundo. Bem-vindo, pessoal. E a gente abre o Pod SP 24/7 de hoje falando sobre meio ambiente. Você vai ver que o presidente Lula vetou mais de 60 trechos da nova lei de licenciamento ambiental. Veja como ficou o novo texto que agora retorna ao Congresso. Os vetos do presidente Lula ao projeto que institui a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, aprovada pelo Congresso, seguem 4 diretrizes principais. Primeiro, garantir a integridade do processo de licenciamento. Sabemos bem a importância disso. Segundo, dar segurança jurídica para os empreendimentos que precisam ser licenciados e para os investidores responsáveis por esses investimentos. Terceiro, assegurar os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas e, por fim, incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a sua qualidade. Com base nessas diretrizes, dentre os pontos vetados estão a dispensa do licenciamento ambiental para produtores rurais com cadastro ambiental rural, ainda pendente de análise pelos órgãos ambientais estaduais, medidas que restringiam a consulta aos órgãos responsáveis pela proteção de comunidades quilombolas e povos indígenas, e o dispositivo que enfraquecia a responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos por elas financiados. Já dentre os pontos aprovados pelo Congresso e preservados pelo governo estão o aumento da pena para quem operar atividade ou empreendimento sem licença ambiental, a definição de prazos para análise dos processos, promovendo maior previsibilidade para os empreendedores e para a administração pública, e a elevação ao status de lei de diversas normas infralegais estaduais e municipais, dando maior segurança jurídica aos processos. Além disso, o governo federal vai enviar para o Congresso um novo projeto de lei com urgência constitucional, propondo ajustes em pontos considerados essenciais. O objetivo é evitar lacunas regulatórias e insegurança jurídica. Também foi assinada uma medida provisória que confere eficácia imediata à licença ambiental especial, a LAI. Essa licença viabiliza um procedimento rápido para projetos considerados estratégicos pelo Conselho de Governo. Além disso, assegura pessoal dedicado para trabalhar nesses empreendimentos em prioridades sobre os demais. A lei foi criada pelo projeto de lei do licenciamento, mas só entraria em vigor em 6 meses. No entanto, com a medida provisória, esse instrumento pode ser aplicado imediatamente. E ainda falando sobre meio ambiente, você vai ver números agora que mostram a queda do desmatamento, tanto no Cerrado quanto no Pantanal. Apenas na Amazônia houve um pequeno aumento e ainda assim é o segundo menor índice desde 2016. Os dados são de agosto de 2024 a julho de 2025. Na Amazônia foram desmatados 4.495 quilômetros quadrados de floresta, um aumento de 4% em relação ao período de agosto de 2023 a julho de 2024. Para efeito de comparação, em 2020, a floresta amazônica perdeu 9.216 quilômetros quadrados, mais do que o dobro do registrado agora. Entre os estados da Amazônia Legal, o Mato Grosso teve o maior índice de desmatamento, com 1.636 quilômetros quadrados de área derrubada, um crescimento de 74%. No Cerrado, o desmatamento caiu 20,8%. Os maiores recuos foram registrados no Maranhão e em Minas Gerais, com redução de 34% na área desmatada em comparação com o ciclo anterior.
E no Pantanal, a devastação também caiu, 72% de queda em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o governo federal, os dados são resultados de uma série de ações de combate ao desmatamento e aos incêndios. Entre as principais medidas de enfrentamento estão o aumento de 96% nas fiscalizações do IBAMA e de 110% do ICMBio em relação a 2022. A quantidade de operações de fiscalização foi 148% superior ao período de agosto de 2023 a julho de 2024, em comparação com agosto de 2024 a julho de 2025. O aumento no número das ocorrências de crimes ambientais, que saltou de 932 para 1.754. O número de veículos abordados aumentou 110%. A destinação de 15 milhões de hectares para florestas públicas na Amazônia. Mais de 75 ações civis públicas foram movidas pela Advocacia Geral da União e o IBAMA contra desmatamento e incêndios ilegais na Amazônia. A retomada e a aceleração dos investimentos do Fundo Amazônia, destinando 2,3 bilhões de reais em novos anúncios e contratações em 2024. O recomeço do projeto Floresta Mais, com 500 milhões de reais investidos, e a ampliação do programa Bolsa Verde, que agora beneficia 57.521 famílias. Um acordo entre o SEBRAE e o Ministério da Agricultura quer fortalecer o pequeno produtor rural. O campo brasileiro guarda riquezas que vão além das grandes plantações. Em pequenas propriedades, famílias inteiras produzem alimentos com sabor, história e identidade. Queijos artesanais, mel, embutidos e iogurtes que muitas vezes não conseguem ultrapassar os limites do próprio município. Agora essa realidade começa a mudar. O SEBRAE e o Ministério da Agricultura assinaram um acordo de cooperação técnica para incentivar a formalização de pequenas agroindústrias e ampliar o acesso aos mercados. A meta é ambiciosa: beneficiar 2.500 pequenos negócios e aumentar em até 12% o faturamento dessas unidades. Preparamos a pequena economia para ela poder ter longevidade no mercado, para que ela possa se formalizar, para que ela possa se inserir, inclusive, no contexto da globalização econômica e fazer com que essa pequena economia tenha condições naturais de fazer escala, de crescer, de se desenvolver e de agregar, sobretudo, valor à sua criatividade natural, à sua produção natural. Na prática, a parceria vai facilitar a adesão ao SISB-POA, o sistema que padroniza a inspeção de produtos de origem animal em todo o país e permite que o produto possa ser vendido nacionalmente. E também fortalecer o selo Arte, que garante que o produto artesanal tem qualidade diferenciada e identidade geográfica, o que pode agregar muito valor ao produto. Até 2022, pouco mais de 300 municípios brasileiros tinham o selo SISB à disposição dos empreendimentos locais. E de lá para cá, fizemos uma grande força-tarefa, inclusive mudando a forma de interagir com os municípios individualmente e passando a interagir nos consórcios municipais, onde dilui o custo e potencializa o acesso, onde você teria que ter um médico veterinário para cada município, um laboratório para cada município. Quanto custa isso para a máquina pública? E no consórcio municipal, isso você compartilha. E
nós avançamos de forma exponencial e vamos chegar até o final do mandato do presidente Lula com 2.300 municípios habilitados com o selo SISB. Um queijo que consome 10 litros de leite a R$ 3,00, R$30, e ele vendia o queijo por R$30. Com o selo SISB, ele vai poder comercializar em todo o Brasil, em qualquer supermercado, e agregar esse queijo, talvez vender por 50, 70, 80, R$100, e se tiver o selo Arte, a R$200. Além de movimentar a economia rural, a iniciativa também reforça o compromisso com a segurança alimentar, reduz a informalidade e contribui para que o alimento de verdade, feito por mãos brasileiras, chegue à mesa de muito mais gente. Pessoal, toma cuidado com as fake news, com as falsas notícias que vocês veem na internet. Anda circulando nas redes que a vacina contra a poliomielite faz mal para a saúde. Isso é mentira. O imunizante é extremamente seguro e todos os pais devem vacinar suas crianças contra a poliomielite, que pode deixar a criança com deficiência. Um vídeo antigo voltou a circular com uma legenda falsa, que a vacina contra a poliomielite teria causado mortes em crianças. Isso é mentira. A vacina contra a polio é uma das mais seguras já criadas. Foi graças a ela que o Brasil não registra casos da doença desde 1990. Antes disso, a doença deixava milhares de crianças paralisadas todos os anos. E os ingredientes que aparecem nas fake news, como o alumínio e o formol, são usados em quantidades mínimas, seguras e aprovadas por órgãos como a Anvisa e a Organização Mundial da Saúde. Eles existem para garantir que a vacina funcione direito, sem riscos. Mas atenção, a polio ainda circula em outros países. Se as coberturas vacinais continuarem baixas, o vírus pode voltar. E isso não é boato, é alerta real. Vacinar é um ato de responsabilidade com toda a comunidade. Proteja quem você ama, compartilhe ciência, não desinformação. Você vai ver que o governo federal anunciou mais investimentos nas rodovias do norte do país, favorecendo aí motoristas e caminhoneiros. Pela segunda vez, o caminhoneiro Vinícius precisou levar carga para Cruzeiro do Sul, no Acre. O trajeto entre Rio Branco e o município tem 640 quilômetros pela BR-364. Em condições ideais, levaria um dia. Mas 3 dias. Fora o que a gente quebra mola, corta pneu, enfim. É horrível. O carro anda com 28, 30 toneladas e às vezes não aguenta, né? Muito buraco. Antônio também sofre com a má qualidade do asfalto. Muito buraco, meu amigo. Muito. A necessidade de fazer um recapeamento aí geral. Certo. Você já teve alguma perda? Pneu furou? Alguma com certeza. De vez em quando, né? De vez em quando tem problema. Agora, as BRs 364 e 317 vão receber obras de manutenção e recuperação. Os investimentos chegam a 870 milhões de reais e somam 286 quilômetros nos trechos entre a divisa do Acre com Rondônia e o entrocamento com a BR-317, além de segmentos que passam por Bujari, Feijó e pela região do Rio Gregório. A BR-364 é a principal ligação terrestre entre os municípios do interior e a capital Rio Branco. Além de escoar a produção local, a via é usada pela população para acessar serviços como saúde e educação. Já a BR-317 conecta o Acre à fronteira com o Peru e a Bolívia e tem papel estratégico na integração regional e no desenvolvimento econômico. José é presidente da Cooperacre, que reúne produtores e beneficiadores de castanha do Brasil, borracha, frutas, palmito e café. Para ele, o anúncio de melhorias nas rodovias do estado vai trazer ganhos para a produção local. O que isso significa para nós? Baratear o custo, dar melhor agilidade para os nossos produtores, para cuidar das suas lavouras e das suas produções, né? E a gente poder botar os nossos produtos para ser consumido no estado inteiro. E a gente consegue levar o produto processado, no caso das polpas, do café, e trazer a matéria-prima para processar.
A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, mostrando que a Itália está investindo pesado no turismo de raiz. Fique aqui com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Canta com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. Você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulista, Prefeitura de São Paulo. O Pod SP 24/7 está de volta falando sobre o chamado turismo raiz. A Itália está investindo e chamando os descendentes italianos espalhados pelo mundo a viajarem pela Itália em busca de conexão e descobrimento das suas origens. Dá só uma olhada. Turismo de raiz na Itália vive a autêntica tradição. A Itália, com sua rica história, paisagens deslumbrantes e uma culinária reconhecida mundialmente, sempre foi um destino turístico de renome. Por isso, um novo movimento tem ganhado força nos últimos anos: o turismo de raiz, que busca conectar os viajantes com a vida autêntica e as tradições das comunidades locais. Em vez de se limitar a grandes cidades, pontos turísticos tradicionais, esse tipo de turismo propõe um mergulho nas práticas, valores e costumes das pequenas aldeias e regiões menos exploradas do país. O turismo de raiz, como o nome sugere, busca uma experiência mais profunda e verdadeira. Trata-se de uma vivência genuína no interior das culturas locais, promovendo um contato direto com as tradições, o estilo de vida e os saberes de ancestrais que moldam cada região. Isso pode significar a participação em festas, celebrações típicas e até convivência com famílias que mantêm práticas agrícolas, artísticas e culinárias transmitidas por gerações na Itália. A gastronomia é uma das expressões mais autênticas da cultura do país. Turismo de raiz na Itália é uma tendência crescente que se concentra na especificidade das tradições locais, oferecendo aos viajantes a oportunidade de explorar o país de uma forma mais autêntica e profunda. O conceito de turismo raiz também se aplica de maneira especial aos cidadãos italianos que vivem fora da Itália. Para essas pessoas, o turismo de raiz não se limita a uma simples viagem para visitar o país de origem, mas envolve uma herança mais profunda em suas raízes culturais, familiares e históricas. Esse tipo de turismo oferece a oportunidade única de se reconectar com as tradições, paisagens e os costumes da Itália, muitas vezes uma visão emocional e pessoal. Pessoal, ainda falando de cultura, você vai ver agora uma reportagem sobre a dança do dragão e da serpente, tão tradicional no Japão, que também acontece aqui em São Paulo. Dá uma olhada. A lua e o dragão. Elementos chaves de uma lenda milenar que simboliza a busca pela prosperidade em Nagasaki. Um deus que enfrenta a terrível serpente de 8 cabeças para salvar uma princesa em Hiroshima. De cada província do Japão, uma dança milenar para celebrar a sorte, a felicidade, a prosperidade. Identidades culturais que vamos desvendar agora.
Vamos conhecer agora a arte do primeiro e único grupo de dança do dragão japonês do Brasil, que mantém a modalidade artística da província de Nagasaki. E vamos descobrir a história do Dragão de Nagasaki, que tem 77 anos e chegou ao Brasil como um presente pelas relações de amizade entre Brasil e Japão. A história do Diaodori surgiu há mais de 390 anos na província de Nagasaki. Nagasaki é conhecida como a província que abriu os portos para a entrada de estrangeiros no Japão, e desde então eles vêm conquistando e tendo influências de diversos países. Uma dessas influências é a influência chinesa. Na era Edo, por volta de 1700, os chineses eles imigraram para o Japão, e desde então, todos os anos, no dia 15 de janeiro, os chineses realizavam a performance da dança do dragão, e os japoneses eles prestigiaram e ficaram com muita vontade de aprender e, consequentemente, dançar. Um grupo de Kagomati, eles entraram em contato com esses chineses e pediram para aprenderem a dança. Os chineses, muito solícitos, eles ajudaram eles a importarem os instrumentos e as roupas da China. E a partir de então, eles aprenderam com os chineses como que era a dança do dragão, começaram a construir e desenvolver a própria coreografia, mesmo com a base da dança do dragão chinês. Ainda na era Edo, assim, na verdade a gente sabe que tem muitas versões, né, e muitas datas, mas o nosso professor Dorihara Sensei, que ele é um especialista da dança e arte do Japão, ele mencionou que por volta de 1795 foi a primeira vez que o grupo de Kagomati se apresentou com essa versão da dança do dragão que nós conhecemos ainda hoje. Naquela época, ainda somente Nagasaki fazia a dança do dragão, além dos chineses. Mas como Nagasaki desenvolveu a própria dança, os chineses pararam de fazer essa performance e focaram em outras artes, em outras danças, e deixaram Nagasaki, então, como a única província no mundo inteiro que apresenta a dança do dragão, conhecida como Diaodori. Marcando o aniversário de 133 anos de um dos símbolos turísticos mais icônicos de São Paulo, o Dragão de Nagasaki desfilou pela Avenida Paulista até a Japan House. É assim, por meio da dança, que o Japão segue conectando pessoas por meio do encantamento com a arte e a cultura japonesa, difundindo os valores do povo do Japão, como respeito e resiliência. Fomos ao Centro Cultural Hiroshima do Brasil para conhecer uma das maiores companhias de teatro japonês no país. O grupo Kagura, que significa Santuário de Deus, foi formado na década de 70 no Brasil
por imigrantes da província de Hiroshima que sentiam saudades da terra natal. Atualmente integram o grupo jovens que se interessam pela rica cultura japonesa. O teatro fala sobre uma violenta luta entre um deus e uma serpente monstruosa com 8 cabeças e 8 caudas. A criatura exigia oferendas e todo ano raptava uma das filhas de um casal de idosos. Para salvar a 8ª e última filha, o deus pede a moça em casamento e cria uma estratégia para liquidar a víbora. O nome da peça é Yamata no Orochi, né? É um folclore que ele retrata o povo da antiguidade, né? O povo da época mais feudal, que nas épocas de enchente, quando as águas nas montanhas acabavam destruindo todas as plantações, né? Isso representa na peça, né? O povo acabando morrendo por causa das águas, né? Acaba morrendo nas enchentes. A força dessas águas e o movimento que elas fazem é retratado de forma metafórica pelos orochis, que são as serpentes, né? E o Yamata no Orochi é essa figura, né? Que é uma serpente de 8 cabeças e 8 caudas, que destruía as plantações. E na peça, as plantações são representadas pelas filhas de um casal, que ano após ano acabavam sendo devoradas por esse monstro, né? E no iniciozinho do folclore, a última filha deles vai ser devorada nesse ano e eles vão ficar sozinhos. E é um momento muito triste para a família, né? O nome desse casal é Ashinazuchi e Tenazuchi e o nome da filha é Kushinada. E a princesa Kushinada que vai ser devorada, né? Eles estão a caminho junto com ela, levando até onde está a Yamata no Orochi, quando eles encontram o meu personagem, que é Susanoo no Mikoto. O Susanoo, ele é irmão da grande deusa do shintoísmo, né? Amaterasu, ou Mikami. E inicialmente, ele foi designado para o papel de ser o deus dos mares, né? Mas o Susanoo, ele tem uma personalidade mais de guerreiro, um pouco mais revoltado, talvez. E por conta disso, ele ficou muito sozinho nos mares. Era uma tarefa muito triste, muito difícil para o Susanoo conseguir fazer, e ele decidiu sozinho abandonar o posto. Ele saiu dos mares, falou, não me importo, e foi vaguear lá pelo paraíso em busca de se provar como guerreiro, né? E isso deixou a irmã dele, a grande deusa Amaterasu, bem brava, e acabou que ele foi expulso do paraíso. E nessa expulsão, ele foi perambular pelo mundo mortal. E nessas andanças do Susanoo, ele acabou encontrando muitos desafios para se provar como guerreiro. Inclusive, ele topou com essa família, a Shinazuchi, a Tenazuchi e a princesa Kushinada, indo pro sacrifício da filha, né? E ele se oferece para impedir, para derrotar a serpente de 8 cabeças, Yamata no Orochi, e salvar a princesa desse destino horrível. E em troca ele pede a oportunidade de casar-se com a filha, a princesa Kushinada. Ele pede a mão dela em casamento, a partir do momento que ele derrotar a serpente, salvando ela. E a peça se encerra com esse casamento dos dois, com eles tendo esse final feliz, que todo mundo está bem. É basicamente essa a história, né?
É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast na sua plataforma preferida de áudio ou então assistir o nosso canal do YouTube, Pod SP 24/7. Até mais. Até amanhã.